Tá. Pessoal, então do ponto de vista político, esse é o cenário que a gente vê na Rússia pré-revolucionária, tá bom? Então nós temos um partido social-democrata russo, tá bom? Esse partido, ele é dividido em duas correntes, tá bom? Os chamados mencheviques e os bolcheviques, tá bom? Qual a diferença? Mencheviques significa em russo minoria, tá bom? Bolcheviques em russo significa maioria, tá? E que minoria é essa e quais são as suas ideias? Os chamados mencheviques, pessoal, a minoria, ele é um grupo numericamente menor, né, como o mesmo nome diz, e que eles defendiam o seguinte: de acordo com as ideias do Karl Marx, para ocorrer uma revolução socialista, era necessário fazer aquela escadinha dos chamados modos de produção. E que escadinha é essa? Eles entendiam que a Rússia ainda estava em um modelo econômico, social e econômico feudal. Portanto, primeiro era necessário implantar o capitalismo para, em um segundo momento, implantar o socialismo, né? De acordo com a cartilha das ideias do Marx, tá bom? Em contrapartida, os bolcheviques, né, a maioria, defendia a seguinte ideia: não, a Rússia já está atrasada demais, a gente não tem tempo de pular do feudalismo para o capitalismo para depois o socialismo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular direto para o socialismo. Vamos sair do feudalismo direto para o socialismo. Nós já vamos fazer o que for necessário, porque nós não podemos perder tempo, a situação é complicada e assim por diante. Olha, quem é que vai fazer essa revolução? De acordo com um dos líderes bolcheviques, seria o partido político. Por quê? Porque o partido era composto por pessoas mais esclarecidas e assim por diante, que fariam, portanto, essa travessia política, digamos assim, do feudalismo para o socialismo. Tá bom? O Partido Socialista Revolucionário tem duas grandes vertentes ali. O Mikhail Bakunin, né, que era um revolucionário russo, ele é um anarquista e é um anarquista que defende a via do terrorismo, ou seja, é acabar logo com o Estado. Eles não querem socialismo, né? Ou melhor, eles querem socialismo revolucionário. Esse socialismo revolucionário é o que a gente chama de anarquismo. É uma sociedade sem Estado, em que economicamente as pessoas se organizam em forma de cooperativa. Mas como é que faz isso? Bakunin é simples, vamos tacar o terror aí. Explode bomba, mata político. Então era uma galera ultra radical, não é? Claro que eram perseguidos pelo regime. E tem um outro anarquista que já defende o fim da sociedade feudal e também da capitalista, e defende uma sociedade comunitária sem Estado, mas pela via da desobediência civil, ou seja, sem violência. E desobediência civil é essa, professor? É não cumprir as ordens do governo. Ah, vai ter que se alistar na guerra. Não vou. Vai ter que pagar imposto, pago. Então, é a via da desobediência civil, tá bom? Quem defende essa via é o chamado Kropotkin, tá bom? Que é um outro revolucionário anarquista russo, tá bom? Esses dois partidos que a gente falou, o social-democrata e o socialista revolucionário, são partidos à esquerda do espectro político, tá bom? Um partido no espectro mais à direita é o Partido Constitucional Democrata. Então, eles são liberais, eles defendem as ideias do liberalismo, defendem o posicionamento econômico capitalista e eles defendem uma monarquia parlamentar. Então, uma forma de governo
em termos de parlamentar. Então, perdão, em termos de monarquia parlamentar, ou seja, o rei reina, mas não governa. Fica mais ou menos parecido com a Inglaterra, no exemplo que a gente trabalhou agora há pouco atrás. Ou seja, vai ser o Congresso, né, na figura do primeiro-ministro, e junto com o Congresso, que decidirá quais são as políticas a serem implementadas, enfim. É quem na prática vai governar. Bom, todos esses três partidos tinham os seus simpatizantes, tá bom? O Partido Operário Socialista que tinha, numericamente falando, o maior número de simpatizantes, né? Uma parte significativa da massa de trabalhadores urbanos, tá bom? Muitos trabalhadores urbanos também são do Partido Socialista Revolucionário, né? E quem é desse Partido Constitucional Democrata? A classe média das cidades, né? Os pequenos, médios, grandes comerciantes. Então, essa galera, os pouquíssimos industriais russos, né? Então, essa galera é uma galera que defende uma transição sem revolução. Tá bom? Bom, e como é que tá? E tudo isso que eu estou falando para vocês agora é só o pano de fundo, né? Então, quem está reparando já percebeu que a Rússia ela está em uma situação bastante agitada, né? Tem muito fio solto ali, tem muita pólvora, o clima está bastante tenso. Então a gente vai ver que no ano de 1904 a Rússia ela entra em guerra com o Japão. Entra em guerra por essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, da Manchúria, tá bom? Essa região aqui, ó. Vejam, aqui à esquerda está a China, né? Aqui embaixo nós temos a Coreia, né? Na época as Coreias não estavam separadas, tá bom? Aqui em cima nós temos a Rússia, vou colocar aqui a setinha, né? E aqui embaixo, vejam vocês, o Japão. A gente falou muito de imperialismo algumas aulas atrás. E aí vocês podem perguntar, mas professor, o interesse da Rússia a gente já entendeu. A Rússia quer aumentar o seu território, essa da região da Manchúria é uma região rica, tá bom? Em produção de minérios e de gás e tudo mais. A gente já entendeu qual é a lógica da Rússia. Mas e o do Japão? Qual é a do Japão? A do Japão é o seguinte, o Japão está se industrializando, ó, pesado, correndo contra o relógio. E está conseguindo, está indo muito bem. Só que, como eu tinha dito, e por isso que eu citei o exemplo do Japão, o Japão é um país geograficamente muito pobre. Então, a indústria, nesse momento, ela precisa de gás, ela precisa de petróleo, ela precisa de carvão. Todos esses produtos, né, todas essas matérias-primas, simplesmente não existem no território japonês. Por isso que os japoneses vão precisar fazer o quê? Buscar esses recursos fora do seu território. E daí o imperialismo japonês. O imperialismo japonês vai se voltar para a Coreia, para a Manchúria, parte da China, outros países ali no Sudeste Asiático. Só que, quando a Rússia se interessa pela Manchúria, e aí eu vou limpar aqui para vocês entenderem, quando a Rússia se interessa pela Manchúria e o Japão também, é claro que só pode dar bode, vai dar ruim. Esses caras, eles vão fazer o quê? Entrar em conflito. Beleza. Nossa, tá todo mundo pensando, né, de acordo com as teorias racistas que a gente já viu lá no aula de imperialismo, que o homem branco é superior aos homens, aos amarelos e aos pretos, e tá tudo bem, que a gente, ó, vai dar a surra nessa japonesada aí. Pessoal, não deu outra. Como assim não deu outra, professor? Simples. O Japão, pessoal, esmagou a Rússia.
Acabou com a Rússia. Bateu até não aguentar mais. E como eu tinha dito para vocês também durante a aula da Primeira Guerra Mundial, pessoal, a guerra, ela custa caro. A guerra, ela arrebenta a economia. Por isso que ela não pode durar muito. E por isso que para fazer... A guerra é como se fosse um investimento, pessoal. Né? O sujeito que abre uma loja, ele pega o dinheirinho do bolso dele, investe para abrir uma loja, porque ele está esperando recuperar aquela grana dele, né, num espaço de tempo, e a partir disso obter lucros que ele considere adequados. Uma guerra, pessoal, não é tão diferente não, do ponto de vista econômico. Por que eu vou fazer uma guerra? Cara, eu vou fazer uma guerra porque, assim, de alguma forma eu vou levar alguma vantagem nisso. Por que eu vou fazer uma guerra com o meu vizinho, o Japão, pela região da Manchúria? Porque lá tem muito minério de ferro, muito carvão, e dinheiro, riqueza. Então, vou investir uma graninha na guerra aqui, porque quando eu pegar essa região, eu vou explorá-la economicamente. Bom, beleza. A Rússia pensou assim, o Japão pensou assim. Só que, pessoal, a grana está do lado do Japão, tá bom? A Rússia só tem tamanho. O Japão é um ninja ali do negócio. Resumo da ópera, o Japão ganhou. O Japão ganhou, ficou com a Manchúria, tá bom? E obrigou a Rússia a pagar uma indenização de guerra. Gente, essa derrota da Rússia não foi só humilhante do ponto de vista militar, não. Ela foi um fracasso, ela arrebentou a Rússia do ponto de vista econômico. Por quê? Porque a Rússia já estava mal das pernas, muito mal. O pouco que tinha, utilizou para fazer uma guerra e ainda perdeu. Só para vocês terem uma ideia, como eu disse que a guerra ela custa, os guerreiros e soldados eles precisam se alimentar. Então, a maior parte da produção agrícola durante a guerra, né, a guerra russo-japonesa, ela foi direcionada para a frente de batalha. Então, aquele camaradinho que está lá no campo, que já está comendo o pão que o diabo amassou, esse pão que o diabo amassou, o governo tira dele e manda lá para a frente de guerra. Literalmente, pessoal, centenas, milhares de pessoas morreram de fome. Fome. Sem comida, não tem comida. Morreram de fome. Economicamente, o que estava ruim ficou ainda pior. E é claro que a população ficou insatisfeita. Né? Já tem todo aquele clima que eu descrevi para vocês. A população fica extremamente insatisfeita e vai cobrar do governo uma solução. Tá bom? E que solução é essa? Deixa eu passar aqui. Essa crise política, né, e social, ela fez com que milhares de pessoas, né, na capital, então capital, Moscou, elas fossem até em frente ao palácio, né, o palácio do rei, exigindo o quê? Revolução? Não. Exigindo a deposição do rei? Não. Exigindo melhores condições de vida. Né? Exigindo pão. Exigindo comida mesmo. Coisa simples. Basicamente, o grito da garganta desse sujeito é assim, olha, a gente só quer viver, a gente quer sobreviver aqui. Só que o rei, quando vê aquela multidão vindo em sua direção, né, a direção do palácio, o que ele faz? Ele manda a guarda real abrir fogo. Abrir fogo. Assim, centenas de pessoas morreram, outras tantas, milhares ficaram feridas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ali, naquele Domingo Sangrento, a população caiu a ficha. Qual ficha é essa? É simples. O nosso rei não tá nem aí pra gente. Tá andando pra gente.
uma manifestação que era pacífica foi brutalmente reprimida. Então, com isso, a popularidade do governo, que já não estava lá essas coisas, já foi para as cucuias. Então, o que governante faz? Né? Então, o rei faz. Ele cria a chamada Duma. A Duma é uma assembleia legislativa. Para que serve uma assembleia legislativa? A gente já estudou. Uma assembleia legislativa, ela serve para criar uma constituição. Olhando para isso daí, a gente pode pensar, bom, professor, então ele está querendo fazer uma transição para uma monarquia parlamentar, né, em que os direitos individuais vão ser respeitados, né? Ele está caminhando por um caminho da democratização. Num plano teórico, sim. Na prática, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai interferir diariamente na Duma, nessa assembleia. Faz aquilo outro, desfaz, convoca de novo, troca a galera, enfim. Vai fazer todo um conjunto de manobras para retardar ou dificultar o trabalho da Duma, o que na prática inviabiliza o funcionamento dela. Então, é aquela coisa, colocou para dizer que tinha posto, mas na prática não está funcionando. Então, nada sai dali. Então, a gente vai ver que nesse mesmo ano de 1905, é um ano muito complexo, muito complicado para a Rússia, ocorre a chamada Revolta dos Marinheiros, né? Do encouraçado Potemkin. O encouraçado, ele é tipo um submarino. Cara, não deu outra, os caras explodiram o encouraçado e esses marinheiros morreram lá dentro, no fundo do mar. E com isso, o governo, que no Domingo Sangrento já tinha conseguido perder o apoio da população, e com a criação da Duma, fez com que essa mesma população, a classe média, enfim, perdesse a fé nesse mesmo governo, porque ele estava fazendo reformas, né, para ninguém. A gente vai ver que o governo ele perde o apoio das Forças Armadas também. E aí é mais complicado, né? A gente vai ver que nesse mesmo ano se formam os chamados sovietes, tá bom? O que é um soviete? Soviete é um conselho de trabalhadores, né? Para vocês tentarem entender, é tipo um sindicato. E o que esses caras estão fazendo lá? Estão discutindo as ideias socialistas. É dali que vem o grosso dos chamados bolcheviques. Numericamente falando, é dali dos sovietes que a gente vai ver que essa ideia bolchevique que vai começar a ganhar, vai começar a se espalhar pela sociedade. Porque é uma sociedade completamente em crise, né? Política, econômica, social. E esses ideais revolucionários, em teoria, são sedutores. Então a gente vai ver que esses ideais revolucionários começam a ganhar uma adesão significativa entre a classe trabalhadora urbana. Como é que está no campo, professor? O campo é terra de ninguém. Os trabalhadores rurais têm uma outra mentalidade, de acordo com a leitura dos bolcheviques, um pouco mais atrasada se comparado ao trabalhador urbano. Então, deixa eles lá por enquanto. Vamos fazer o nosso negócio aqui, tá? Então, pessoal,